Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do meu Tesla. Estou aqui a conduzir na A3 em piloto automático. Vou visitar o local onde começa Portugal, Sevilla. É a fronteira mais a norte que há entre Portugal e Espanha. Vocês já vão ver. Eu neste momento vou a caminho de Melgaço. Vou carregar num posto público da Mobier. Esperemos que o posto do Lidl de Valença esteja a funcionar. Vou lá chegar com 50%. Neste momento já fiz 50 km de viagem, a uma média de 149 horas por quilómetro. Estou a fazer nas calmas aqui na A3. Não está em trânsito, até é cedo, são 9 horas. Vamos tranquilamente, está um belo dia. Eu vou chegar com 49% ao Lidl de Valença, onde pretendo carregar. Se eu não carregasse e seguisse diretamente para Sevilla, eu chegaria com 31%. Mas como mais para a frente há 2 ou 3 carregadores rápidos, eu prefiro carregar agora aqui no Lidl de Valença, que é o primeiro, é talvez após a autostrada, o primeiro carregador rápido que há. Pronto, que eu vou dar um cheirinho até 80% e depois na volta carrego onde calhar. Portanto, é um bocadinho a aventura que se vai fazer. Carrego onde calhar depois. O importante é ter carga para ir até Sevilla e depois voltar para perto da A3, depois aí já há várias soluções. Sair agora na saída de Valença, praticamente perto da fronteira espanhola, mas não vamos à fronteira espanhola desta vez. Portanto, eu vou sair aqui em direção ao Lidl de Valença. O Lidl é para aí a 400 metros daqui, portanto está bem situado. Esperemos que o carregador não esteja ocupado. Ok, o Lidl é aqui. E aí está o carregador ali. E temos aqui o carro a carregar a potência de 46 kW. Estou a carregar entre os 45% e os 90%. Eu saí de casa com 91%. Eu estou aqui no Lidl de Valença, aqui a carregar neste posto da IFASEC. Foi muito simples, basta só ligar primeiro o cabo, aqui, e passar o cartão aqui. E ele ativou logo, portanto aqui sim, perfeitamente. Uma carga prevista de meia hora, portanto isto não é um super carregador da Tesla. E portanto durante esse tempo eu vou aproveitar e vou comer qualquer coisa. Aí está, o parque do Lidl. Acabei de carregar o carro, 90%, demorou quase meia hora, pronto, foi a 46 kW. Eu fiz 130 km, a uma média de 148 horas por quilómetro. Não foi preciso passar o cartão, porque apareceu aqui a mensagem carregamento concluído. E aí, portanto, eu fui ali ao posto e estava a linha verde. Portanto, agora é prosseguir viagem. Faltavam 5 minutos para terminar a carga e apareceu um Nissan Leaf. Até o condutor perguntou-me se eu ia demorar muito e disse, olha, é só 5 minutos. É o que eu digo. Ainda não há carregadores suficientes para muitos carros elétricos. Demora muito tempo a carregar na rede pública. Por isso é que não há nada como ter um Tesla. Sinceramente, é a minha opinião. Eu nunca tive que esperar em 5 anos para carregar, praticamente. Nunca. Desde que tenho o carro. Aqui, ter um carro que não Tesla, corre-se o risco, pelo menos cá em Portugal, corre-se o risco de ter que esperar para carregar. E ainda demora o seu tempo a carregar, mas pronto. Não sei se conseguem ver, este é o meu carro. Aqui, esta linha aqui, é a fronteira espanhola, Portugal-Espanha, é o Rio Minho.
Ou seja, para este lado aqui já temos Espanha, estão a ver? Isto aqui já é Espanha. O Foxo, os Banhos, a Soto de Engarde, Baldrans, isto aqui já é Espanha. E aqui estamos nós. Portanto, estamos a conduzir na Nacional 101 ao longo da fronteira, portuguesa espanhola. Aqui temos vinhas, o vinho Alvarinho. Estou aqui na Nacional 202. Passei agora a Monção. Estamos a chegar aqui a uma fronteira espanhola, provavelmente vou passar aqui um bocadinho por Espanha, vou voltar a entrar outra vez em Portugal, vai ser giro, vai ser realmente giro. Eu estou aqui na Nacional 301, perdão, 202, desculpem, eu estava a ficar confuso aqui. 202. Depois aqui a partir de uma certa altura vou passar para a Espanha. Aí está. A fronteira espanhola é 1 km daqui. Aí está. A Espanha aqui praticamente. Portanto, aqui termina a 202 e aqui está, a fronteira espanhola é aqui. Antigo posto da Guarda Civil. E pronto, estamos aqui em Espanha. Comunidade de Galícia, província de Ourense. Vai ser giro, vamos entrar em Espanha e vamos voltar a sair. Ora bem. Eu estou em Espanha, não cheguei a entrar em Portugal, portanto eu terei que parar aqui a algures e depois ir a pé, marco fronteira naquela direção. E ali está o marco de fronteira de Portugal, atrás aqui do alto, já desce lá abaixo, nós temos aqui um riacho, não deixa de ser uma afluente do Rio Minho. Agora estou a mostrar-vos aqui à volta, antes de ir à fronteira propriamente dita. Eu lembro-vos que estou em Espanha. Ok, não consigo ir lá abaixo, aqui do lado espanhol, não dá, não há nenhuma passagem. Vamos ver se eu consigo ir do lado português, portanto vou ter que dar a volta, para ir para aquele lado, vamos ver. Se calhar tenho que ir a subida e depois a partir de subida ir a pé. Vamos ver. Em busca da fronteira perdida vai ser o título deste filme. De facto, temos mesmo que voltar a subida e a Portugal para conseguir chegar ali àquela ponte. Pelo lado espanhol não dá. Já devo fazer algum exercício. Ora bem, o marco fronteira é aqui, o meu carro está aqui. Eu desci esta estradinha. E aqui temos aquela ponta de Portugal que está mais a norte. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir aqui. Será que eu consigo vir aqui? Quer dizer, consigo. Ora bem. Ora bem. Vamos lá ver. Vou seguir esta estradinha aqui.
até chegar a este ponto. Aqui. É isso que eu vou fazer. Ora bem, vou voltar para trás, para a fronteira portuguesa e vou até Sevido. Mesmo o Google aqui não ajuda nada. Quando eu escrevo Sevido, ele obriga-me a ir para trás, para o marco da fronteira, mas eu tenho que dar a volta na fronteira. E vou passar novamente a fronteira para Portugal, voltar atrás. Aqui está o antigo posto da Guarda Civil. E agora vou até Sevido. Pronto, agora já estou em Portugal. No fundo tenho que virar aqui à direita para Sevido, daqui a 250 metros. Portanto, o segredo para vir aqui à fronteira perdida, vamos ver se é desta, é ir aqui a Sevido. Aqui estamos nós a chegar a Sevido, foi sempre a descer essa estrada, ainda bem que não veio ninguém em sentido contrário, por enquanto. Pronto, eu acho que vou deixar o carro aqui, portanto vou deixar o carro aqui e vou a pé. Aqui começa Portugal. Contrabandistas, talvez é capaz de ter uma homenagem. Caminho da Caneja de Contrabando. Será que é por aqui? Não me parece. Não é pelo caminho contrabando, é por aqui. Era mesmo isto que eu queria. Aqui eu do lado espanhol vi este caminho. Pronto, é por aqui, definitivamente. Portanto, tem que se vir para Sevido. Com pouco sorte arranjar ali um lugarzito. Só há para aí 2 lugarzitos ali. E vir por aqui. Descer a rua, seguir pela rua empedrada. E depois chega-se aqui ao passadiço. E aqui no passadiço é percorrê-lo até chegar à ponte. Encontrei a fronteira! Eu vou imitar a música do Indiana Jones. Encontrei a fronteira perdida! Vou atravessar clandestinamente. Não há ninguém à vista, não há nenhum guarda civil, guarda fronteiriço. Vou passar a fronteira para Espanha. Estou em Espanha! Olha a fronteira! Aqui está! Nosso lindo Portugal. Estou em 2 países ao mesmo tempo. Este pé em Portugal e este pé em Espanha. Estou em no man's land, na terra de ninguém. Estão a ver? Estou mesmo na linha fronteiriça. E agora, vamos ver quem é que apanha sinal. Pá, é Movistar, não é Mel, é Movistar. Oh Mel, vocês têm que trabalhar melhor aqui na fronteira, têm que levar melhor que os espanhóis. E agora, de volta ao nosso país, ao nosso Portugal. Estou de volta a Portugal. Agora deixem-me ver se ainda é Movistar ou é Mel. Estou em Portugal e apanho a Movistar. Oh Mel, ficaste mesmo mal na figura. Eu espero que tenham gostado
E agora vou seguir viagem para Ponte Lima, onde vou almoçar. Subscrevam o canal, façam like, comentem o que é que acharam desta busca da fronteira perdida. Se calhar muitos de vocês não conheciam, não é fácil vir aqui, portanto só precisam de tomar a direção de Sevide, parquear o carro, depois caminhar um bocadinho a pé até ao passadiço e depois é só seguir o passadiço e no final têm a fronteira. Não vale a pena vir pelo lado espanhol, porque no lado espanhol não tem acesso à ponte direto. Em Portugal há claramente um trilho para a fronteira. E aqui também segue a referência Tesla, que podem usar para comprar um Tesla. Obrigado e até ao próximo episódio.